Uma das principais dificuldades que vejo em novas pessoas gestoras de equipe é a falta de clareza sobre o seu papel. Parece até óbvio, mas o primeiro passo para conseguir crescer profissionalmente é entender o que é esperado de você. E liderança é um tema particularmente complexo, porque existem milhares de conteúdos, diversos formatos, livros, cursos, vídeos, palestras, perfis de redes sociais, como Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, que falam sobre o tema. É uma infinidade de conceitos que pode deixar quem está iniciando confuso e se perguntando: o que preciso me aprimorar primeiro? Uma rápida busca na internet mostra diversas definições sobre o que é liderança. Como, por exemplo, liderar é a arte de motivar um grupo e pessoas a atuar em busca de um objetivo comum. Ou também, liderança é ser capaz de escutar e direcionar. Ou mesmo, liderança é uma habilidade inata ou adquirida de inspirar os outros, influenciando as ações, decisões e comportamentos de maneira positiva. E essas são até boas definições, gente. Nenhuma delas está errada, mas talvez não digam de forma clara o que é esperado de você. Então vamos começar do início. O que é liderança? Gosto muito de uma definição de liderança do professor Vicente Falcone. Ela, para mim, foi um norte na minha vida profissional. Ele define liderança da seguinte forma: liderar é bater metas consistentemente, com o time e fazendo o certo. Mas, Marcos, essa definição não é nada inspiradora. Eu até concordo contigo, ela é muito técnica e não traz uma mensagem grandiosa. Mas muito do que eu vou falar aqui com vocês nesse curso tem a ver com essa definição, que, para mim, explicita muito bem o papel da liderança. Gente, liderar é uma habilidade humana que tem uma função social que precisa primeiro ser compreendida para depois ser praticada. E o que é liderar na visão de uma organização que tem objetivos a cumprir? Com certeza, o esperado da função de liderança aí na sua organização é que ela busque que cada equipe de trabalho consiga entregar consistentemente seus resultados. Então, gente, quando você coloca o crachá de líder, saiba que será isso o esperado de você, garantir que sua equipe atinja suas metas. Agora, gente, entregar resultados é ótimo, excelente, mas será que só isso basta? Vou colocar aqui um quadro comparativo entre duas maneiras de liderar. Vamos chamar uma das pessoas de líder A e a outra pessoa de líder B. O líder A tem como principais características: entrega resultados, bota logo a mão na massa toda vez que alguém da sua equipe não dá conta do recado, dá feedback genéricos em frente à equipe no estilo cobrança, cobra apenas resultados e nunca aprofunda as análises, ou seja, acha que a pessoa liderada não entregou a meta apenas porque faltou vontade. Tem alta rotatividade de pessoal na sua equipe. Do outro lado, o líder B tem as seguintes características: entrega resultados e reconhece o desempenho da equipe, mas delega, treina, acompanha e corrige a execução sempre que necessário. Dá feedbacks específicos, individualizados, visando a melhoria de cada pessoa da equipe. Cobra que seus liderados analisem o porquê não entregar a meta, identificando causas e que proponham soluções de melhoria. Tem baixa rotatividade pessoal na sua equipe. Se você pudesse escolher um desses dois líderes, em qual time você escolheria estar? A resposta me parece óbvia, e os comportamentos do líder B são aqueles, de maneira simplificada, os desejados numa organização moderna, orientada para resultados. Voltando à definição de liderança, fica claro que para ser uma líder ou um líder bem avaliado, é necessário bater as metas, mas é preciso fazer isso com o seu time, educando para o trabalho, motivando e estimulando o crescimento dentro de um ambiente psicologicamente seguro. Por fim, gente, é preciso fazer o certo, entregar os resultados dentro dos padrões e valores estabelecidos pela sua organização. Por isso, por experiência, digo que quando aceitei a minha primeira posição de liderança, por entender bem esse papel completamente, não sabia quais novas habilidades eu deveria desenvolver primeiro. Se nesse momento este também é o seu caso, a seguir vou te apresentar uma ferramenta que vai te ajudar a entender como você pode planejar os próximos passos na sua carreira de liderança. Agora que já alinhamos uma definição de liderança, vou te apresentar um mapa mental que vai te ajudar a estruturar um caminho rumo ao autodesenvolvimento. Essa visão me ajudou muito ao longo do tempo, para que eu pudesse entender onde eu estava e o que eu precisaria desenvolver para dar um próximo passo. Vamos chamar essa ferramenta de Canvas pessoal do Pipeline de liderança. Você terá acesso ao template dessa ferramenta em branco no e-book que acompanha o curso.
É importante destacar que as habilidades das pessoas gestoras de equipe devem e têm que mudar à medida em que você vai progredindo no pipeline de liderança. Pipeline de liderança, gente, é uma metodologia difundida pelos renomados professores e consultores de negócios Han Sharan, Stephen Dotter e James Noel. Como curiosidade, pipeline em inglês quer dizer cano ou tubo e serve como metáfora para demonstrar cada uma das passagens da sua progressão na carreira de liderança. A cada passagem, você deverá mudar em relação a habilidades a desenvolver, gerenciamento do tempo e valores requeridos. Para o nosso curso, vamos nos ater à primeira passagem do pipeline, que é justamente onde você deixa de gerenciar a si para gerenciar outras pessoas. Mas essa ferramenta é interessante para que você consiga pensar desde já a longo prazo, imaginando qual objetivo você tem lá na frente. E como é que funciona a ferramenta? Vamos imaginar uma organização que tenha 4 passagens no pipeline, sendo que, pela minha experiência, as 2 primeiras costumam existir em quase todas as organizações. A primeira delas, a primeira passagem, é justamente quando você deixa de gerenciar a si para gerenciar outras pessoas, se tornando uma pessoa gestora. Segunda passagem é quando você deixa de gerenciar outras pessoas e passa a gerenciar outras pessoas gestoras. A terceira passagem normalmente acontece quando você deixa de gerenciar outras pessoas gestoras e passa a gerenciar, por exemplo, uma função inteira, uma área. E a quarta passagem é quando você deixa de gerenciar uma função, uma área e passa a ser o gestor total daquele negócio. Esse modelo pode variar bastante de acordo com as organizações, mas a ideia de pensar nas passagens é muito interessante para você mapear qual caminho trilhar desde a primeira passagem. Eu vou contar mais uma historinha agora usando o canvas pessoal do pipeline de liderança, recriando minha trajetória profissional e dando exemplos do que precisei ir mudando como pessoa gestora ao longo do tempo. Aliás, gente, essa compreensão da necessidade de ir adaptando sua liderança a cada passagem é muito importante. E às vezes essa ficha demora demais para cair, porque tem coisas que funcionavam bem em determinada situação, mas que quando você vai mudando e progredindo na sua carreira, passam a não funcionar mais. E, gente, deixar de lado coisas que funcionavam bem é muito complicado. Então vamos lá. Minha trajetória começa, eu já até mencionei para vocês, quando eu deixei de gerenciar a mim mesmo e fui gerenciar outras pessoas lá naquela associação. Foi lá pelo ano de 97, quando eu me tornei um gerente executivo. Eu era jornalista, trabalhava como freela lá para essa organização e que me chamou para ser gestor. Foi minha primeira experiência como gestor de pessoas, passando a liderar uma pequena equipe. E aquilo foi um baque para mim, porque eu deixei de ser uma pessoa que apenas fazia as tarefas para ter que me preocupar com liderar pessoas. Ou seja, do dia para a noite eu tive que lidar com questões como motivação, delegação, comunicação, seleção de pessoas e por aí vai. Então, daí que surgiu muito da história do Pote 1. Eu precisei acelerar conhecimento prático do saber fazer, porque assumi uma área que eu não conhecia. Ao mesmo tempo, tive que aprimorar meu autoconhecimento para poder lidar com uma situação nova e adaptar o meu comportamento. Nessa passagem, tive que focar em coisas simples, mas que no dia a dia a gente demora para absorver. Delegar tarefas e desenvolver pessoas. Minha segunda passagem de pipeline de liderança foi quando, aí no início dos anos 2000, eu me tornei gestor de RH e passei a gerenciar pessoas que atuavam de forma matricial. Ali eu comecei a liderar uma equipe de business partners que prestavam serviço de RH para outras áreas. E nessa passagem eu tive que mudar muito, porque na área de RH, inclusive, você muitas vezes está apoiando pessoas que vão fazer o produto final da empresa. Você já não é mais área fim, você é área meio. Tive que me adaptar e tive que mudar meu estilo de liderança, porque nessa experiência o que valia era convencer as pessoas a fazerem sem ter muitas vezes autoridade hierárquica sobre elas. A habilidade de comunicação e a capacidade de engajar pessoas foi fundamental nessa passagem. Minha terceira passagem começou lá por volta de 2011, quando eu assumi uma área de novos produtos e novos negócios, responsável por metas comerciais e de inovação. Nessa área eu precisei começar a liderar pessoas diversas, ou seja, eu não liderava mais um time ou um tema só. Ao mesmo tempo, liderava uma área mais comercial, liderava o marketing e pessoas ligadas à inovação. Foi nessa passagem que eu precisei novamente adquirir outras habilidades, porque a depender da área, eu precisava adaptar minha forma de acompanhamento, cobrança e feedback. Como uma pessoa gestora envolvida com múltiplas áreas, muitas vezes eu não era especialista naquele assunto.
Nesse caso, eu precisei adaptar a minha liderança, porque haviam assuntos que eu não dominava, eu não era especialista e precisava, de fato, confiar na minha equipe e nas suas decisões. Minha quarta passagem começa ao final da pandemia, onde eu comecei a encarar um novo desafio, que é dirigir linhas de produtos. Agora eu tenho que atuar em um ambiente que envolve atingir resultados, mas trazer novos parceiros e desenvolver canais de vendas. Essa passagem me possibilita grandes aprendizados diários, dentre eles o de delegar para gestores mais sêniores, saindo mais da operação do dia a dia e deixando que as pessoas que estão tocando o negócio possam implementar suas ideias. Nesse papel eu direciono, acompanho, incentivo, motivo, dou feedback e entro junto quando necessário, mas eu tenho que passar a confiança de que são eles que estão de fato fazendo tudo acontecer. E meu tempo está cada vez mais disponível para a alta administração da companhia e também para as definições mais estratégicas. Recriei minha trajetória e aconselho você a começar a pensar no que você precisa se aperfeiçoar para encarar novos desafios. Claro que o pipeline de liderança vai variar muito de organização para organização, mas visualizar essas passagens e ir construindo um caminho é um bom ponto de partida para seu autodesenvolvimento. Para liderar pessoas, gente, é preciso saber se adaptar rapidamente, buscando conhecimento e modificando seu jeito de ser para ser efetivo a cada novo desafio. E para cada uma dessas passagens, tive que encher os potes 1 e 2 e ir adaptando minha forma de liderar. Alguns princípios de liderança me acompanham desde a primeira experiência, mas algumas práticas tive que ir abandonando a cada passagem. O que para muita gente pode até ser surpreendente, mas é assim mesmo. Dependendo da posição onde você se encontra no pipeline, você vai ter que ajustar algumas práticas e técnicas para que você se adeque ao que é esperado de você naquele momento. E para finalizar essa parte do nosso conteúdo, eu quero te convidar a acessar o nosso e-book, onde você encontra esta e muitas outras ferramentas interessantes para aplicar o que conversamos aqui. Agora que você já entendeu um pouco mais sobre liderança, com suas definições e papéis, e conheceu a ferramenta do pipeline de liderança, com suas formas de preenchimento, acho importante concluirmos este vídeo relacionando esses aprendizados com o conceito do pote 1, o pote do saber fazer. O pote 1 pode ser entendido como sua lista de aprendizados práticos. São conhecimentos e habilidades que você precisa adquirir para conseguir evoluir como líder. E você pode fazer isso de várias formas, como por exemplo, focar em algum documento formal que exista na sua organização, conversar com o RH da sua organização, ou mesmo se inspirar em alguma outra pessoa gestora que você admire, para entender o que ela já domina e o que você ainda precisa dominar. Lembra que na primeira aula eu mencionei que o pote 1 me possibilitou compreender que existiam métodos e práticas que me permitiriam delegar e gerenciar a atividade de um grupo de trabalho? Pois bem, é exatamente essa habilidade de dominar tais métodos e práticas que me possibilitam saber fazer, com cada vez mais segurança, o papel de pessoa gestora de equipes. Uma vez que você sabe o papel da liderança e consegue identificar em qual etapa do pipeline você está, fica muito mais fácil pensar num próximo passo rumo ao seu autodesenvolvimento. E saber delegar, gente, é uma das habilidades mais importantes nesse processo. É sobre ela que iremos falar na próxima aula, enchendo cada vez mais o nosso pote 1, o pote do saber fazer. Te espero na próxima aula. Até mais.